Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente está aqui com um especialista, a gente tem uma linha editorial do nosso canal que é o Papo com o Especialista. Eu estou aqui com o Felipe Ramiro, Failante da Câmara Lima. É quase Pedro Álvares Cabral esse teu nome, né, cara? Eu sempre Pois fiquei na é, dúvida como é que falava o do meio ali. É Failante mesmo? é isso aí, tá É certo? esse? Tá Pronunciei certo. certinho? Pô, cara, tava com Aham. medo. PH, som de F. O Felipe, que é biólogo e atualmente ele é diretor de licenciamento no INES, que é o órgão ambiental do município de Itajaí, que é a maior economia do estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo, Felipe. Te agradeço, né, a tua disponibilidade, o teu tempo. Pelo que eu vi, tu comentou antes ali, te peguei num dia de férias, o primeiro dia de férias, o cara tá trabalhando, né? Olha, Bom dia, Felipe, bom dia, Vitor. te agradeço, tá? Eu queria, assim, até para as pessoas que vão ver esse vídeo depois, né, que estão vendo agora esse vídeo, né, entender um pouquinho da tua trajetória profissional. Eu te conheço como biólogo, né, já de alguns anos atrás. Felizmente, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, mas queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, acadêmica, né? Quando que tudo isso começou, cara? Bom, bom dia, pessoal, bom dia a todos aí. Vitor, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Realmente, hoje começa 15 dias de férias aí, consegui, mas a gente está aí atendendo, né? A gente também não pode se desligar totalmente. Bom, eu sou, como tu já falou, eu sou biólogo de formação, né? Ciências biológicas, me formei na Univale em 2002, né? Ainda quando o curso era Ciências Biológicas, ênfase em biotecnologia, tá? É, tenho duas especializações, uma em biologia da conservação e outra em análise ambiental, tá? Sou servidor do município de Itajaí, né? No cargo de analista ambiental desde 2011, tá? Quando era a Fundação Municipal de Meio Ambiente de Itajaí, a famosa Uhum, FAMAI. E depois, por uma reforma administrativa, houve a troca de nomenclatura, né? Passou a se chamar Instituto Itajaí Sustentável. E desde 2018, eu estou como diretor de licenciamento e fiscalização ambiental de Itajaí, né? uhum, A minha carreira, ela começa, então, em 2003, né? Eu saí final de 2002 da faculdade. Em 2003, eu comecei a lecionar a aula, né, de biologia e de química e tal. E depois eu fui engrenando para o ramo da prestação de serviço, né, com os amigos que se formaram comigo e tal, a convite para fazer freelances, né, na área de biologia, com relação a levantamento florístico, levantamento faunístico, participação em estudos ambientais, e aos uhum, poucos eu fui formando uma rede de contatos, digamos assim, e uma linha de trabalho que foi vertendo para essa prestação de serviço, né? E aos uhum, poucos a gente começou a aumentar a nossa rede, e aí até que em 2010 surgiu o concurso público para a Prefeitura de Itajaí. Eu me candidatei, fiquei em segundo lugar, né? Empatado com a primeira colocada na época. E aí, em 2011, eu fui chamado, né? Eu fui chamado uhum. e aí, então, começou a minha carreira como servidor público, né? Então, praticamente, Então, tu a ficou gente... de 2003 até 2010, ali, um pouquinho antes de Na, 2011, atuando na isso, iniciativa privada. exatamente, exatamente. Uhum. É isso aí. E aí agora a gente está aí já com quase 20 anos já de profissão e de experiência na área. Ah, legal, legal. E já nessa época ali, entre 2003 e 2010, Felipe, o teu maior contato era também esses estudos, eles tinham relação com o licenciamento ambiental? Tinham, tinham. Claro, era uma outra época, né? Era uma outra dinâmica, né? Porque se a gente for pegar a questão da história aí do regramento do licenciamento ambiental no Brasil, ela é um tanto esquisita, né? Aham. Porque ela começa lá em 1980 com a política nacional, mas ela Uhum. só tem um regramento 17 anos depois com a CONAMA 237. 237, exato. E entre 237 e início dos anos 2000, tu tem meio que um limbo, né? Tu não tem nada Uhum. regrando. Então a gente pegou.
Eu me lembro bem isso na faculdade. A gente pegou, existiam os estudos, existia o licenciamento ambiental, mas não se tinha uma coisa muito assim, o Estado faz isso, o município faz aquilo, é meio confuso. Vamos, Aham. vamos ser sinceros, né? Então a gente pegou esse início e aí foi ganhando experiência. É claro, no início eram trabalhos pequenos, né? Eram Uhum. coisas menores, de pequeno impacto, vamos chamar assim, de pequeno porte, mas isso serviu de base para ver como funcionava a tramitação. E aí Uhum. depois foi, Sim, foi porque tu acabou pegando um período em que o licenciamento ambiental estava muito no começo mesmo, né? Porque exatamente. eu digo que ele ainda é um jovenzinho, né? Ele ainda Sim, é, né? Se pensa, sim, ele ainda é. 97 para cá, né? Exatamente, Ele ainda é muito jovem, né? Por isso, exatamente. muitos dos problemas também, né? Porque ele ainda precisa Exato. amadurecer muita coisa, né? Imagino Isso, como é que não exato. era realmente para você Exatamente. naquela época lá. Eu acho que nem era nascido nessa época aí, cara. Eu sou bem mais novo. Ô Felipe, e além dessa área do licenciamento ambiental, né? Eu sei que tu tens a área do motociclismo aí, que tu gosta e Sim, tal, mas sim. dentro da área técnica, tem alguma outra área que acabou te atraindo, que tu gosta de dar uma É, olhada? Ou tu... Como é que assim, é? eu já tenho, em 2011, a gente já está indo para 13 anos aí de serviço público, né? Então, dentro dessa área, eu tenho pegado um gosto especial aí pela questão do planejamento urbano, né? Isso tem Legal. me tomado assim, não vou dizer tempo, mas automaticamente você vai sendo puxado para essa área porque você faz Uhum, parte da estrutura do governo, né? uhum, Ainda mais como efetivo. Então, você está sempre ali, troca a gestão, você é a memória do teu município. Então, eu pretendo adentrar mais nessa área. E, uhum, obviamente, também é uma coisa quase que automática, a área do direito ambiental. Não para advogar, obviamente, que eu teria que fazer direito, isso é uma coisa aham, óbvia, mas para a gente ter mais base de discussão, de argumentação, uhum. né? Então, essa é uma área que eu pretendo ainda me enveredar aí, me Legal. organizar para fazer uma pós em direito ambiental, uma especialização em direito ambiental ou algo do gênero, planejamento Uhum, urbano, política pública, né? E é uma coisa bastante interessante, porque se eu lembrar do Felipe de 20 e poucos anos atrás, quando recém saiu da faculdade, eu era apaixonado pelas questões de laboratório, de pesquisa, de aham, genética e tal, mas a vida acabou levando para o outro lado. E então a uhum. gente pegou esse caminho e agora é seguir carreira nisso aí, tá? Legal, é que a gente acaba gostando daquilo que a gente vai se aproximando, né? E tu comentou, na Exatamente, verdade, exatamente. assim, até eu diria para ti, né? Tirando o licenciamento ambiental, que outra área, no fim das contas, tu voltou para o licenciamento, né? Porque Voltou para exatamente. Acabou falar de voltando. planejamento urbano e falar de direito ambiental, a gente permanece ali ainda. Mas é É, muito é. legal, cara, assim, aí eu te dou uma visão de quem está do lado de fora hoje, né? Uhum, Saber disso também, né? Porque, de sim. fato, o licenciamento ambiental ele acabou tomando um caminho, hoje em dia, talvez em termos de quantidade de casos, muito mais Uhum, urbano do que sim, qualquer outra coisa, sim. né? E Uhum, saber disso, né? Saber que tem gente dentro do órgão ambiental querendo estudar mais isso, porque às vezes essa visão de planejamento urbano é crucial para uma tomada de decisão, né? Eu também uhum, tento fazer um pouco desse exercício dentro do licenciamento, porque às vezes na dúvida tem uma questão urbana ali que ela precisa ser solucionada. Você tem uma cidade que não para de exatamente, crescer, né? exatamente. Você tem uma cidade que é dinâmica, uma cidade Sim. como Itajaí, que é a cidade que a gente Uhum, mora, né? Hoje um polo econômico, um polo exato. naval, um polo pesqueiro, um polo da construção. Sim. Quer dizer, muita coisa acontece na cidade, né? Se Isso, você olhar o isso. licenciamento ambiental e esquecer que aquilo é uma cidade, né, Uhum. dinâmica, fica muito Você difícil, vai. né, tomar Isso, decisões que não sejam enviesadas, né, que não sejam exatamente. ideológicas, enfim. E o direito Isso. ambiental é o escudo, né? É. Acaba sendo aquele escudo para tentar blindar, né? Tentar dar essa Sim, sim, exato. segurança.
né? exatamente, é como tu falou. Por exemplo, dando o exemplo da cidade, né, que eu trabalho, que a gente mora e tal, nós estamos numa região metropolitana que é a de maior PIB e talvez o segundo PIB da região sul, Uhum. tá? Está entre os três, né? Aham. Então, nós temos uma região de muito entroncamento rodoviário, de muita conurbação, e como você falou, não dá para, a gente precisa seguir a legislação, obviamente, Exato. mas também precisa pensar adiante, porque senão, se ficar só no viés, às vezes político, ideológico, você vai ser jogado para escanteio automaticamente. Uhum. As forças, enfim, os movimentos, eles vão acabar te engolindo. Essa que é a Exato, verdade, e é né? importante ter essa visão do todo, né? Não dá para a gente olhar só a caixinha. Eu, pelo menos, penso muito dessa forma, Exatamente. porque o fato, né, desse polo, dessa concentração econômica, etc., né? Apesar dessas pressões, fato é que mais coisa acontece aqui, né? Se Isso, você comparar com isso. um município de 5.000 habitantes, é diferente, porque menos coisas acontecem, é menos gente circulando, é Exatamente. menos mercadoria Menos circulando, mercadoria, né? exatamente. E naturalmente menos coisas vão acontecer naquela cidade, né? Quando a Menos gente tem uma processo, cidade que, menos. Exatamente. exato, né? Menos Exato. interesse sobre algumas áreas, isso é Isso, natural, né? Vai, então, isso. a cidade, eu me lembro de uma fala eu acho até que era do prefeito Volney, que dizia que a vida acontece na cidade. Quando eu prestei Sim, atenção naquilo, eu disse, pô, verdade, a vida não acontece no sim. país, a vida não acontece no Exato. estado. A vida acontece na cidade, é na cidade Exatamente. que as pessoas É na, ci- moram, né? Isso, Que exatamente. transitam e tal. Eu Aonde, achei isso muito legal. aonde, aonde os problemas ocorrem, obviamente que é na cidade, e isso vai afetar diretamente ali o contribuinte, o cidadão, e ele vai reclamar para o secretário, para o diretor, para o Exato, prefeito, né? né? Ele não vai reclamar para o governador, ou É. muito menos para o presidente da República. E eu me lembro, tu falou isso aí agora, eu me lembrei quando eu estava no Semasa uma vez, né? Que é a companhia, até para quem está nos vendo Uhum, aqui, é a companhia de saneamento da cidade de Itajaí, que atende quase 300.000 pessoas, também atinge a cidade vizinha. E eu me lembro, Felipe, que um dia teve uma reunião lá e levantaram a bola até da questão de reclamações, né? De que a tá? companhia seria o ente municipal que as pessoas mais reclamam, em números gerais, Uhum, né? sim, Eu me lembro que eu disse, pô, mas é o único que chega na casa de todo mundo pela torneira, né? Então atinge mais exatamente. gente, É, consequentemente vai ter mais vai, reclamação, vai, exatamente. né? A Lidar com capilaridade isso é é, maior. é. E o órgão ambiental cada vez mais vem atingindo mais a vida das pessoas também, né? Algo que Sim, era no passado, né? Tu viveu isso, né? Eu vi um pouco também, né? Do sim, início do licenciamento ambiental, fazendo um link com o começo da nossa conversa, né? Ninguém sabia o que que era órgão ambiental, não passava sobre licenciamento ambiental exatamente. na televisão, né? E hoje em dia, acho que quase todo dia tem uma matéria no jornal falando Isso, algo relacionado ao meio ambiente, né? isso. E é natural que isso também chame a atenção. E nessa linha, Felipe, falando agora já da questão do órgão ambiental, né, eu queria que tu Uhum, compartilhasse um pouquinho, assim, né, porque às vezes a gente conversa com colegas, com alunos, enfim, né, uhum, e eles nunca tiveram contato com alguém de dentro do órgão ambiental que não fosse só ali para discutir um processo, né, e não entendem muitas vezes a dinâmica de um processo, desde quando ele entra até quando ele sai, né. Eu queria que tu explicasse assim, né, como é que é o dia a dia de um diretor de licenciamento, dessa que certo. é a maior economia do estado hoje, né? Atualmente a maior Uhum, economia do estado de Santa Catarina, que é a cidade de Itajaí. E como é que funciona esse rito do processo, desde quando ele chega até ele se transformar ou não numa licença uhum, ambiental? sim. Bom, vamos lá. Primeiro pelo dia a dia, né? Como todo servidor público, a nossa função é atender, né? É, é gerenciar os processos, né? Só para tu ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, dentro da Diretoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, né? Da qual eu estou como diretor, eu coordeno então ali 18 pessoas, né? Entre analistas ambientais efetivos, né, que é a equipe que faz Uhum, a análise dos processos e tal. Eu tenho, dentro da nossa diretoria, tem uma gerência de fiscalização, que fica só na fiscalização, tem os estagiários e tal. Então, são cerca de 20 pessoas que eu preciso coordenar,
né? Coordenar, gerenciar, Dirigir ali. enfim, de tocar esse time, né? O nosso dia a dia, como é de praxe, ele é a questão de agendamento de algumas reuniões, né, com os empreendedores, com os consultores, com o público em geral, que muitas vezes, como tu falou, a vida acontece no município. Então, as pessoas, às vezes as mais simples, ou principalmente as mais simples, elas têm uma dúvida de se pode construir ou não. Elas vão no órgão ambiental perguntar. Elas Uhum, precisam, às vezes, desse contato, né? uhum, Cara a cara para saber, Felipe, eu tenho esse terreninho aqui, eu posso construir ali, posso construir lá, como que é? Aí a gente faz as orientações, porque eu também não posso dizer assim, não, o senhor procura um consultor, porque são coisas muito simples que você uhum. está na sua função de passar informação, né? Legal. Então tem esse dia a dia, tem essa função, e obviamente tem as questões de gestão, né? Que você é chamado para, numa reunião junto com o prefeito, ou de repente com algum investidor de maior porte, você é, escutar o projeto de investimento daquela empresa, de você Uhum. já dar algum norte de licenciamento para aquela empresa. Olha, você tem que fazer esse O estudo, caminho, vai né? por esse Ó, caminho. vai por aqui e Exatamente, tal, né? exatamente. Olha essa Então, tem normativa, olha essa instrução isso, normativa, exatamente. etc, né? Aham. Aí, claro, por exemplo, eu também tenho a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaçu, a ANFRE, né? Eu sou Uhum. presidente do colegiado de meio ambiente dessa associação. Ah, legal, tá como Então, presidente lá, então isso, estou como funciona presidente. um tempo a mais. Então, Aham. nós participamos, por exemplo, dos grupos de trabalho da Federação Catarinense de Municípios, lá na FECAM, que tem o Uhum. colegiado de gestores de meio ambiente dentro da FECAM. Então, nós participamos de reuniões técnicas que vão, no final das contas, dizer lá no Conselho Estadual de Meio Ambiente, ó, quais as atividades que a gente precisa mexer, precisa Uhum. tirar essa atividade, precisa colocar, precisa adequar o porte disso. Então, é um misto de é, atendimento ao público, como Uhum. servidor, e também função técnica de gestão, de planejamento, né? Uhum. Então, tem essa demanda. É uma Uhum. rotina que eu não vou dizer que é cansativa, porque a gente está aí já há 7 anos nisso, né? Não, a gente não pode reclamar das nossas funções, né? Uhum. Mas é uma rotina bastante diversificada. Pode Uhum. parecer às vezes até monótona, mas não é. É uma falsa impressão, é uma falsa Aham. impressão, tá? Aham. E com relação ao trâmite do licenciamento, nós aí em Itajaí, desde o final de 2018, a gente adotou o sistema online de licenciamento. Tal, né? Então, Isso é uma acho das que tu te coisas que lembra eu bem. me orgulho de ter saído É, do INES, exatamente. né? Na época era a Isso, FAMAI, e ter conseguido, isso. aí, acho que foi o primeiro do estado a receber esse programa. Exatamente. Então, assim, a gente, antigamente, até 2018, até meados de 2018, os processos eram físicos, então eram papéis, aquelas pastas enormes às vezes um processo pequeno, às vezes um processo Uhum. gigante, era papel, análise e no computador normal ali, né? O Word, Uhum. etc, Se a e aí vai gente... embora. Engraçado, né, Felipe? Não sei se tu tem essa sensação, mas eu paro para. Esses dias eu até estava comentando isso aqui no escritório, quando eu me lembro que como era o físico, e não parece que faz muito tempo, né? Mas realmente parece que era coisa da época dos Incas, dos Astecas, assim, né? Porque eu não consigo hoje, assim, idealizar É, novamente um processo físico. de Graças a fato, Deus, os de locais que a fato. gente tem atuado aqui na Viva, já é tudo digital. Então, assim, Exato, eu fico exatamente. lembrando assim, cara. Isso foi uma luta que a gente teve, né? A gente conseguiu, como tu falou, a gente foi um dos primeiros municípios de grande porte a ter o licenciamento 100% online, né? Através do consórcio do Estado, do SIGA, né? Pelo Uhum. Sinfat Municípios. Então, hoje, nós temos uma tramitação 100% online dos processos, né? Então, se você, como consultor ou como empresário, precisa protocolar, vamos colocar assim, um processo de licenciamento, você não precisa sair do seu escritório,
para fazer isso. Você faz tudo via sistema, Uhum. né? E isso foi um avanço gigante na tanto na organização do próprio órgão, né? Porque você elimina a questão do processo físico, do arquivo, né? Daqueles documentos, e também na facilidade de gestão desses processos, porque Uhum. você aí consegue acompanhar online com quem aquele processo do fulano, ele está com a analista Maria, né? Vou dar um exemplo aqui. Você sabe a data que ele entrou, o tempo que está tramitando, Uhum. e isso ajudou muito também porque você recebia ou recebe, às vezes, telefonema do empreendedor, pô, tá demorando a licença. Aí tu vai lá no histórico, não, peraí, você está devendo informação Aham. há 3, 4 meses, né? Possibilitou gerar Então, dados, na verdade, né? O sistema gera exatamente. dados, né? Gera E dados dados é fundamental para a gestão, né? isso, exatamente. Então, hoje, a tramitação é tudo online, né? A gente, por exemplo, tem o setor de protocolo, que é um funcionário, ele manda para mim, eu gerencio o sistema, eu, como editor de equipe, eu, de acordo com a natureza daquele processo, né, Uhum. com as competências que estão envolvidas naquele processo de licenciamento, eu faço a distribuição para o analista A, B, C ou D, e, claro, de acordo com o fluxo de análise que ele possui, né? E aí eu fico gerenciando, né? Por exemplo, ó, fulano, aquele processo, como é que tá? Uhum. Claro, fica aberto a receber o consultor, os empreendedores, para saber, olha, o processo está nesse estado, ele entrou faz 2, 3 dias, o analista vai fazer vistoria, a previsão é semana que vem, depois dessa Uhum. vistoria ele vai terminar a análise, vai gerar um pedido de complementação e assim sucessivamente, né? Até a sua emissão. A emissão é a emissão da licença, quando o analista diz assim, Felipe, está ok, ele, ele dá o ok, ele defere o parecer dele, né? Uhum. Ou emite o parecer favorável e me avisa. E eu vou lá no sistema e olho. Então, e aí, como a assinatura da licença ambiental é uma atribuição do diretor-presidente, no nosso caso, Uhum. que seria o secretário de meio ambiente, Sim. eu e o Mário, né, que é hoje é o diretor-presidente, a gente está ok, a gente assina eletronicamente, isso chega um aviso lá no e-mail cadastrado no sistema pelo empreendedor ou pelo consultor, e ele recebe no seu e-mail a licença, né? Uhum. Então, isso, eu vou te dizer que se não fosse essa informatização, durante a pandemia, né, porque nós estamos falando em 2018, no final de Uhum. 2019 veio a Covid, no início de 2020 é que chegou, de No fato, ao Brasil, Brasil. né? Olha, a gente não sabe como que seria, porque nós ficamos aí, todo mundo sabe, ali 3, 4 meses naquele inferno, né? Naquela, Uhum. naquela situação de todo mundo fechado, de restrição ao atendimento público, e você Uhum. imagina ter que abrir as portas para ficar protocolando o processo físico. E Então, tramitando ainda, né? Quer e dizer, tramitando. passando o processo de um analista por outro, porque tem alguns que são com Exato. equipe técnica e Isso. tal, né? E aí o risco, Exatamente. inclusive, Exatamente. de Se perder, né? contaminação, né? O cara tá com É, Covid e não sabe, né? Deu uma isso. fungada, mexendo no papel, Exa- manda pro colega. Putz, realmente, Exatamente. realmente. Então, isso foi muito bom, assim, sabe? Uhum. Então, mas a tramitação ela é toda gerenciada, gerenciável também, né? E, e essa questão da O- informatização, ela veio para diminuir, inclusive, o tempo de tramitação, porque fica muito Uhum. mais célere essa, Sim. esse processo, né? E dá mais transparência, né? Que eu acho que é esse que é o, Exatamente, bem é a lembrado. questão principal do Muito mais órgão ambiental é transparência. essa transparência, né? Não tem Isso, dono do processo, quer dizer, o processo isso, está ali disponível. Se o Ministério Público quiser ter exatamente, acesso, ele tem acesso, né? Se qualquer um dentro do órgão ambiental quiser ter acesso, enfim, né? exatamente. Por Uma exemplo, até dúvida que por... eu fico, Felipe, assim, Aham, nessa linha da análise, né? Porque eventualmente vão ter pedidos complementares, né? sim. Esses pedidos de complementação, eles passam pela tua, né, pelo diretor Não, de não. licenciamento ou Aí não? São não. diretos já Não. da solicitações do analista Aí, direto?
Isso, aí são diretos. São diretos porque aí Uhum, eu não interfiro e nem posso interferir na análise, né? Por exemplo, uhum, então, se tu é um dos meus analistas, você analisa lá e ele fala, olha, amigo, você precisa fazer isso, isso, isso. Você emite o ofício e ele vai diretamente, né? É uhum. claro que hum, em determinadas situações podem surgir dúvidas Sim. ou E às aí vezes ele. a cobrança às vezes foi exagerada ou o próprio analista não entendeu direito o que o empreendedor queria e aí ele marca uma reunião e aí a gente Uhum, é, ajeita ou apara as arestas, mas aí fica sempre uhum. na responsabilidade da análise do empreendedor responder aquilo e o analista aceitar e seguir o processo, É, isso eu acho que foi certo? um avanço também, né, para dar essa Sim, celeridade, né? Porque porque na quando era minha época, físico, né, sendo passava aquele, pelo diretor, né? na minha época passava pelo diretor Isso, ainda era assinado pelo superintendente, isso, o né? E ele não ofício, alterava exatamente. nada, não, né? Via Sim, ali, enfim, era só mais assinava, um pouco papel a ser lia. assinado. Pouco lia e às vezes ficava, né, por uma questão de demandas, ficava às vezes 1, 2 dias na mesa do diretor, Isso, 1, 2 dias na mesa do superintendente. Lá se vão isso, 4 dias, uma semana com cinco, se perdeu uma semana, né? exatamente. E isso é muito ruim para todo mundo, né? Sim, Então, isso eu acho que achei legal que isso deu uma celeridade. Ô, Felipe, eu isso. até nem tinha te comentado antes, né? Mas assim, até tu Uhum, falando aqui me surgiu uma dúvida. Não sei se tu tens esse número de cabeça, assim, sim. de quantas licenças, né? Uhum. Vocês acabam expedindo aí por mês, em média, ou por ano, de uma Não, maneira tem. geral, e o número mais ou menos de processos novos que acabam entrando Sim, sim. todo mês ali. Não sei se tu tens esse número mais ou menos de Tenho, cabeça, só para a gente ter uma dimensão. exatamente, não tenho agora aqui, mas até a gente poderia procurar. Nós temos uma planilha online que faz esse gerenciamento, mas, Aham. de modo geral, nós temos, em média, por mês, uns 80, 90 processos, tá? Que dão entrada, né? Uhum. E aí, claro, isso eu estou falando de processos em geral, porque nem tudo, às vezes, é Sim. licenciamento em si, Dentro né? desses 80 tu tá pegando desde um parecer técnico, ou Isso, uma viabilidade de ligação de luz, até isso. uma lápia Até aí de um mega exatamente, empreendimento. isso, Aham. isso. E aí nós temos aí por mês na faixa de 50 a 60 emissões por mês, tá? Então, se a gente fizer uma conta por dia de semana trabalhado, isso dá mais de 2, 3 processos por dia. Ao Uhum. final do ano, nós temos mais de, geralmente, desde 2019, tem passado da casa dos 1.100 processos ao ano, Uhum. né, tanto de entrada quanto de saída, tá? Então, se a gente fizer essa conta aí por dia útil, Uhum. isso tem dias que sai 5, 6 licenças por dia, né? É Uhum. claro que tem processos que chega a levar 2, 3 anos de tramitação, porque vai e volta, fica parado, vai e volta, até analisar. Eu não estou dizendo que o processo que entrou em 2024 ele vai terminar em 2024. A maioria Sim, até acaba, mas sim. eventualmente não, Por né? isso que ele vai ter sempre Mas esse desbalanceamento de números, né? esse Entre o que entra e desbalanceamento, o que sai. Não significa exatamente. que ele não foi analisado, né? Talvez ele entrou Exatamente. 80, foi analisado 80, mas não vai sair Isso, 80 licenças porque vão ter exatamente, pendências exatamente. ali, e às vezes até Isso, indeferimentos, né? exatamente, exatamente, mas é um número bastante significativo, tá? Se a Uhum. gente pegar, é uma produção bastante alta para um município, né? Para um Sim, município sim, que é um, sim. é um é um município que está beirando os 300 mil habitantes, então, se a gente for pensar, é bastante coisa, é bastante Uhum. coisa. Isso mostra, de alguma maneira, ele dá um retrato de que o licenciamento ambiental é o retrato de como que está caminhando a economia do município, Isso, né? isso, Porque ele vai acabar dando esse direcionamento, né? exatamente, E até dentro dessa linha, Felipe, até uma pergunta mais aberta, assim, que eu destaquei sim. aqui, né? O que que tu vê hoje como sendo o principal desafio, né, do dia a dia do licenciamento ambiental? Principal desafio hoje, eu acho que não só para o licenciamento ambiental, né, sem querer fugir muito, mas seria a questão de segurança jurídica. Uhum, Segurança jurídica, né? É claro, tem a parte técnica,
parte técnica é fundamental, porque às vezes você pega muitos estudos que não trazem a informação correta, não traz nem a base técnica e nem a base legal corretamente descrita ou avaliada, né, pelo empreendedor, consultor, enfim, tá? Mas também, às vezes, o órgão ele faz uma análise baseado na legislação, obviamente, e Uhum, tem as suas razões técnicas e legais para isso, mas às vezes isso é questionado uhum, pelos órgãos superiores, né? Pelos órgãos uhum. de controle, que eu Controle. quero dizer. Uhum, Então, isso acaba gerando tanto para o órgão muito mais para o empreendedor uma insegurança jurídica bastante grande, tá? uhum, Eu vejo essas questões, essa questão como principal, como tu falou, o principal desafio, uhum. né? Desafio. E sem falar naquelas questões que, assim, eu sempre digo isso. Antigamente, o Brasil tinha cento e poucos milhões de técnicos de futebol. Hoje o Brasil tem 200 milhões de especialistas em meio ambiente. Aham. Então, a questão da opinião pública, ela às vezes ela é Atrapalha, muito né? atrapalha, ela às vezes ela enxerga pelo em ovo, né? E isso acaba gerando uma distorção do trabalho Uhum, tanto do técnico quanto do próprio consultor e do próprio órgão ambiental, e isso às vezes é uma bola de neve que vai acabar na justiça, e o que uhum. não é bom para ninguém, Sim, sim, entende? sim, sim. É legal tu comentar isso. Acho que a gente teve um extrato disso mais amplo, até mesmo na questão da pandemia, né? Que todo mundo É, virou especialista em Covid, etc, né? exato. Então, mas na área médica a gente não vê tanto essa Isso, interferência, né? Lógico isso, que exato. tem a questão, muitas vezes, da participação popular e etc, né? Uhum, Isso às vezes é salutar, mas quando esse é o ponto, né? Agora, quando é um ponto exatamente. eminentemente técnico, É, né? isso, Essa discussão tem que ficar no campo isso, técnico, porque isso não exato. acontece, ninguém vai ficar discutindo aí, sei lá, física nuclear, né? Sim, Sem sim, conhecer de física sim, você nuclear, né? E conhece, por que que na exatamente. física nuclear É, ninguém se mete a besta? exatamente, né? Né? Mas é Então, porque aquela coisa, aí você junta a falta de conhecimento técnico do público em geral, né? uhum, E aí para questões que são extrapoladas, né? Por exemplo, você lê comentários assim, mas a compensação ambiental, por exemplo, foi para tirar tal vegetação foi 10 mudas de árvore. Mas você não sabe, você não sabe o que está dizendo. Porque aham, você não sabe que tem uma lei que permite fazer essa exato, compensação, você não exato. viu o estudo ambiental que foi apresentado, então, Pega só um né? recorte, né? Um recorte da Isso, situação, né? E exatamente. engraçado tu comentar isso, porque essa é uma pauta que foi levantada. Eu, felizmente, né, estou como presidente da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental da ACESA, que é a Associação Catarinense de Ah, Engenharia Sanitária e Ambiental. A gente criou essa Câmara lá para discutir, então sim, tem gente de órgão ambiental, tem gente de fora, importante. né? A ideia é a Sim. gente unir esforços ali para solucionar Uhum, questões técnicas. E foi levantada essa lebre lá, assim, né, da uhum, interferência de leigos nos processos de licenciamento ambiental, né, muitas sim. vezes que acabam fomentando uma judicialização e Uhum, dando até mesmo essa insegurança jurídica. jurídica. Bom, Felipe, e dando sequência na nossa conversa aqui, né, algo Uhum, que eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, com toda a tua experiência que tu teve já, né, dentro do órgão ambiental, analisando o processo, né? Toda a tua sim, experiência dentro do agroambiental como diretor, né? O que que tu enxerga, né? O licenciamento ambiental por muito tempo ele, né? Eu vejo que às vezes ele é muito massacrado ainda pela questão que demora, uhum, que atrasa, né? Que os órgãos ambientais naturalmente enfrentam algumas deficiências. sim. Isso é natural porque a gente vive no Brasil e no Brasil órgãos públicos enfrentam Evolução, deficiências. Isso é sim. uma questão Uhum, geral, né? Mas o quanto que a qualidade dos processos dos estudos ambientais, tu entende que ela interfere nessa celeridade dos processos de licenciamento ambiental sim, para a expedição de uma licença? O que que tu sim. enxerga nesse cenário? Ela é uma condição quase que sine qua non, né? Então, assim, se tu não tiver qualidade do estudo ambiental, você vai ter problema. O processo ele não vai ser linear, ou seja,
entrou, analisou, deferido, né? Uhum. Porque quando o estudo ambiental ele não traz a informação com clareza, né? E ele já vai gerar uma dúvida no analista e dizer, bom, o que que o cara quer? O que que a empresa quer? Ela quer fazer, vou dar um exemplo, ele quer construir um terminal rodoviário de carga ou ele quer construir um outro empreendimento, um condomínio, né? Uhum. Então, assim, já começa por isso. Por quê? Aí entra aquela questão. Como o licenciamento ambiental, o órgão ambiental, ele é cobrado, o analista, ele precisa ter segurança naquilo que ele vai é, colocar no seu parecer. Então, Uhum. se ele tem dúvida, ele fala assim, bom, eu não vou entrar nessa fria, eu vou pedir esclarecimento, né? Uhum. Então, quando o estudo ambiental, ele não descreve a área do jeito que a gente sabe que é, porque o empreendedor, o consultor, ele não pode esquecer que o analista, ele conhece a área da qual se está falando, Uhum. principalmente no órgão municipal, porque Sim. Tem mais ele, contato, né, ele tem com a mais cidade, né, com o contato. município e Então, assim, tudo. se ele está falando de uma determinada área e o analista, bom, mas naquela área lá eu sei que tem vegetação, e o cara está me dizendo que não tem, opa, já Uhum. começa, ó, o que está acontecendo, né? Então, é, praticamente a condição fundamental para o licenciamento fluir rápida e objetivamente é o estudo ambiental ser objetivo, ser Uhum. transparente, né? E tratar de modo claro a intenção do empreendedor, Uhum. né? E claro, ter todos os documentos, isso faz parte aí não só do estudo, mas do processo de licenciamento ambiental como um todo, de todos aqueles documentos que são inerentes à análise, né? Isso Uhum. aí, ok. Então, o que eu vejo, Vitor, é isso. Às vezes Uhum. você, na consultoria, para ganhar o cliente, você, não, pode deixar que eu faço isso em 5 dias e tal, mas aí você omite informações que depois daqueles 5 dias que tu disse que tu fez, ele vai ter que esperar mais 3 meses, porque, olha, você vai ter que fazer um estudo de caracterização hidrológica, um estudo de caracterização da fauna, porque tu não Uhum. mencionou aquilo no estudo, né? Você não juntou as características da área com a do Com empreendimento, isso gera empreendimento. dúvida e Uhum. aí a gente é obrigado a pedir esclarecimentos. E aí, É. sabe? Não, legal. E eu sempre dizia até pro só que foi estagiário meu, antes até mesmo de eu passar pelo órgão Uhum, ambiental, eu já falava isso, depois ficou mais claro ainda, sim, né? Que se o cara que está lá do outro lado ficar com dúvida, né? Porque eu não entreguei a informação adequadamente, né? sim. De que o analista não pode pensar, porque se ele parou para pensar é porque eu deixei passar É, alguma coisa ali, né? Porque se ele ficou naquilo, exatamente. o que que será que o Sim, consultor quis dizer? A partir do momento que o que será que o consultor quis dizer? Porque ele não exa- disse, né? Se exatamente. ele É porque tivesse gerou. dito, né? Exatamente. E dentro desse Exatamente. cenário, tu tem algum em mente, assim, algo que seja o mais, né, que seria um fator de responsabilidade do consultor, assim, que Uhum, mais seja responsável pelo atraso da licença, assim, será que seria a caracterização do empreendimento, as uhum. APPs? O que que tu enxerga dentro desse cenário que, assim, cara, isso aqui é o que a gente Aham, mais observa de erro, né, sim, aquele erro sim, clássico, né, para a gente ajudar que sim, for ver esse vídeo sim, depois também, né, assim, sim, sim. para dar essa luz no fim do Aham. túnel. O que mais a gente vê é a caracterização do empreendimento, né? E o enquadramento correto da atividade, O né? enquadramento, olha aí. Assim, no sentido assim, porque aí eu até não vejo nem muito como culpa, vou colocar entre aspas, do consultor. Às vezes é do empreendedor também, Uhum, né? Porque também a gente também tem que ter esse feeling de saber que, poxa, peraí, às vezes não. O consultor ele é contratado pelo empreendedor e ele depende das informações que o empreendedor passa para ele. Se o empreendedor uhum, também não passou, ele também tem que trabalhar com os dados que ele obteve, né? uhum, O que eu quero dizer aqui é que também não se pode colocar que o consultor está tendo má fé. sim, Não é essa a questão, né? E uhum, isso é uma coisa que depois a gente pode até falar,
que às vezes a gente, o servidor, o analista, ele tem que ter esse cuidado, né? Ele Uhum. não pode ver o outro lado como tendo má fé. São coisas distintas e bastante sérias até, Sim, né? sim, sim. Né? Então, é a caracterização do empreendimento e aí, obviamente, fica intrínseco isso, a questão do enquadramento da atividade, às vezes, e a questão da caracterização da área, né? Você Uhum. falou, é uma área que tem vegetação. Ah, mas não tinha vegetação? Ou tem vegetação e você disse que não tem? Uhum. Tem APP e você disse que não tem? Mas eu classifiquei aquele curso d'água como drenagem. Tá, mas Por quê, ok. né? Mas por Como, né? quê? Me convença, né? Exatamente. Por Aham. quê? Por que que não é um curso d'água natural? Ah, por causa disso e disso e disso. Ok, mas você não falou isso no seu estudo, né? Uhum. Então você tirou de uma frase lá, mas para isso eu preciso de base, né? Uhum. E aí entra aquela questão. O analista, via de regra, ele conhece a área. Então, se você está jogando uma informação dizendo que aquilo lá é amarelo, mas ele sabe que é azul, vai ter problema. Uhum. Porque aí, claro, você, para desconstruir essa informação, você vai ter que provar, né? Uhum. E aí começa os embates que acabam atravancando o processo. Sim, e muitas vezes essa falta, às vezes que eu percebo, é que às vezes essa falta de transparência mesmo, né, ou Sim, de enxergar que o óbvio precisa ser dito, às vezes, que precisa ser isso, explicado, que, né, é, se não tem, então diz que não vai ter. Eu sempre falo isso para os meus alunos também, sim, né? Justamente porque depois fica mais difícil, né? Por exemplo, você isso, como analista, você vai isso, lá e vê, aqui não tem app, você já pensa, não, sim, aqui tem um curso d'água. Aí o sim, cara vai lá e diz, não, mas ele é um curso d'água não natural, enquadra lá. É sim, muito mais difícil você voltar atrás, até porque o ser humano funciona assim, sim, do que sim, você receber uma informação de cara já dizendo, ó, não é uhum, app por causa disso, 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 daquilo. isso, Quer dizer, aham, não deu tempo de tu formar o teu convencimento, né? isso, Né? Tu exatamente, disser, não, pô, verdade, faz sentido, né? Então me sim, explica um pouco sim, melhor isso aqui, talvez até isso, possa vir, né? Mas tu já, agora, se o cara, né, realmente é, acaba caracterizando essa má fé, né? isso. E nem sempre, na maioria dos casos, não é, né? Sim, Porque exatamente. Uma outra é, é, situação até que eu até estava esquecendo de dizer, às vezes, muitas vezes aqui também não, aí não seria culpa, obviamente, que não é do consultor, é do empreendedor, Vitor. A gente pega muita empresa que não tem um planejamento, no uhum, sentido, não estou dizendo planejamento administrativo deles, isso aí não nos interessa. Mas, por exemplo, é, na parte de logística, que é o forte ali aqui em Itajaí, né? Os uhum, terminais de carga, por exemplo. Quando a gente pergunta, vai ter produto químico? Aí, não agora. Pronto, não agora? Não agora, mas então quer dizer que futuro pode ser que tenha. E aham, aí, para quem está nos assistindo, mas qual é a diferença de ter um produto químico armazenado ou não? Isso muda muita coisa, porque agrega mais uma atividade, né? uhum, E automaticamente os controles ambientais de você ter armazenado produto químico perigoso são totalmente diferentes do que você não ter. E uhum. aí isso já muda o projeto, já muda o processo. Você vai ter Inclusive, potenciais impactos ambientais potenciais diferentes, impactos. né? Mais, Exatamente. né? Vão ser maiores. Exatamente. Então, na maioria dos casos, por exemplo, eu vou ter que, no sentido, o órgão ambiental vai ter que, inclusive, aumentar a equipe de análise muitas vezes. Uhum, Porque aquele analista que estava analisando, ele não é afeto, ou ele não tem nas suas competências a análise da periculosidade em si, e eu vou ter que botar alguém, né, para uhum, analisar isso com ele. Então, isso já muda 70% do processo já muda ali. uhum. Então, e isso, olha, acontece, eu vou dizer, mês sim, mês não, né, dentro do órgão Aham. acontece. Mas eu precisava agora, mas é só um parecerzinho para dizer que eu posso, é só um adendo ali na licença para dizer que eu posso armazenar tal carga. Eu falei, meu amigo, mas esse adendo é uma licença nova ou é uma Uhum. reformulação da licença. Não é bem assim, Sim, sim, né? sim. Não é você só afastar dois, três containers e isolar
e deixar aquela área armazenando. Não é só isso. Tem uma série Uhum. de situações que você precisa implantar, né, para a gente poder dar licença. Porque se acontece algum sinistro, Exatamente. vai vir tudo com uma Como avalanche de aconteceu agora responsabilidade. recentemente, lógico, não entra nessa seara de local, né? Sim, Mas esse episódio recente com um derramamento de um produto químico que chegou num sim, rio e isso, paralisou, né, a captação de água, enfim, lá na cidade de exato, Joinville, né? Acho que isso dá um exemplo do que pode acontecer. Você pode ter uma exatamente. atividade funcionando no local, um sinistro, um incidente pode comprometer ali, inclusive, o abastecimento de água, Isso, né? Isso é difícil, às vezes, sim, o próprio consultor compreender também, né? E o isso, empreendedor nem se espera, né? Eu digo muito também que, sim, cara, o empreendedor, a preocupação dele, né, é a atividade dele, é implantar sim, e funcionar. O meio ambiente cabe ao consultor e sim, orientá-lo também, né? Que às vezes isso. o consultor às vezes esquece também que ele tem um pouco Esquece desse papel de ser da meio orientação. professor, né? De É, ser meio é. professor, de orientar, de explicar, né? De Até se de fazer vender esse entender. serviço, né? Exato, Até de de explicar a vender. importância, É, né? isso, Porque o próprio consultor, às vezes, ele leva isso como se fosse mera burocracia, isso, exato. É, bem isso. né? E aí ele Bem isso. vende mera burocracia e mera Isso. burocracia também não tem valor, É, né? Porque é, aí vira exatamente. licenciamento de carro, que para ti é Isso, uma burocracia que tu vai lá, isso. tem que só pagar uma taxa, Para né? E tu poder. não vê aí da finalidade daquilo, o quanto isso Exato. realmente tem finalidade. E para a gente ir encerrando, Felipe, como é que tu Sim. enxerga o futuro do licenciamento ambiental? Assim, né? Até, tipo, se permite até dar Uhum. uma viajada, né? Eu tenho Sim. algumas projeções que eu faço, assim, mas né? Que até virou tema da minha tese, doutorado, Sim. mas assim, tu que está dentro hoje aí, como é que tu enxerga o futuro, né? O licenciamento ambiental daqui a Uhum. 10, 15 anos, aí, o que que tu vê? Eu vejo cada vez mais o licenciamento se transformando muito mais em processos de monitoramento e fiscalização, tá? Do que vamos colocar entre aspas, burocratizar mais e criar mais atividades a ser licenciado. Uhum, Obviamente, né, Vitor, que isso vai depender muito de uma política de país, né, a nível federal, porque uhum, a gente sabe que o licenciamento ambiental, o meio ambiente, ele vem de cima para baixo. É o federal que determina, o estado regula e o município faz as suas regulamentações dentro das suas competências. Então, se nós tivermos uma política de governo mais liberal, a uhum. tendência é sempre o licenciamento ser mais facilitado e os órgãos ambientais virarem muito mais um órgão de fiscalização e monitoramento, Uhum, né? Eu vejo isso até pelo próprio estado de Santa Catarina, existem muitas atividades que são autodeclaratórias, né? Que uhum, o empreendedor diz assim, eu garanto através dos controles e tal que eu estou cumprindo a legislação. Ok, é a licença ambiental por compromisso, é a certidão de cadastramento ambiental. Então, a gente vê isso que as atividades estão indo para esse lado. O que uhum, cabe ao órgão ambiental? É fiscalizar. Bom, amigo, você disse que isso aqui era preto, isso aqui é preto, é da cor preta, então, ok, ok, esse controle tá ok. Ah, esse uhum, controle é azul, não, mas ele está amarelo. Então, uhum, vamos, você vai ser notificado, né? E aí, claro, a, a punibilidade é que vai ter que ser exemplar para educar. uhum, Infelizmente, o Brasil funciona assim, uhum. né? E a gente sabe que licenças de papel não funcionam, né? Porque Exatamente, às vezes, tem todo um, né, um isso. trabalho para você Eu, chegar lá nos impactos isso. ambientais, nas medidas Eu, mitigadoras, dos programas, mas se aquilo ali não acontecer, quer dizer, 2 anos às vezes para licenciar um determinado empreendimento, eu né? vejo, Desde a assim, ó, prévia até a sua isso. operação, e depois E não é feito dentro, nada, né? exatamente, dentro das equipes de análise ambiental, que eu digo dos órgãos que a gente conversa, a gente vê muito essa mentalidade ainda, assim. Ah, mas a empresa precisa ter uma lau corretiva. Aí tu vai olhar, a empresa tá ok. Ela tá com os controles, ela não tem o papel. Ela tá Uhum, certa? Não, ela não tá certa. Eu não estou dizendo que ela tá certa. Mas vai ser um procedimento burocrático para dizer que uhum. tem aquele papel.
E sabe? enquanto ele não tem a LAU, nesse caso, ele não está É, mandando os relatórios mensais, semestrais, isso, enfim, ele não está provando que ele está ok. Né? exatamente. Essa é uma discussão que eu já travei em alguns É, órgãos ambientais também, realmente, porque justamente esse receio do sim, manual corretivo, o cara se isso, implantou, né, ou já está sim, operando há muito tempo. Ah, sim, putz, mas é complicado. Sim, mas é muito pior. Ele não tem uma licença. Ele já sim, declarou sim, que ele não tem sim. licença, Assim né? como Então, também o órgão exigiu o licenciamento, licencia, mas também não cobra e não fiscaliza, não uhum, monitora, né? Então isso é também, muito poxa, pior, né? exatamente. Porque Então, isso né? também dá a sensação para o empreendedor que aquele De ser, procedimento que ele fez é só burocrático, né? é só Guarda essa burocrático, licença aí na gaveta e exatamente. Então, assim, fim de papo, né? muito mais vale a gente cobrar, perdão, o licenciamento e a cada 3, 4 meses dá uma passadinha lá, olha lá, tá tudo bem, Uhum, ok, mostra a tua cara, né? Para dizer que uhum. você tá ali, que você tá presente, que você tá sabendo, entendeu? Então, aos poucos né, a gente vai mudando. Hoje a gente tem uma gama até grande assim de consultores ambientais que trabalham nesse nível também de dizer, olha, estou mandando um relatório aqui, qualquer coisa me liga, sabe? Uhum, A gente consegue ter essa, mas nem tudo é perfeito, né? uhum. Existem situações que, como tu falou, a empresa só vai fazer o licenciamento porque precisa do alvará para emitir a nota e, Isso. enfim, É. sabe? Eu acho que a tecnologia também vai nos permitir evoluir mais nisso também, né, Também, Felipe? Eu digo exato. assim, Isso é uma coisa que, olha, a gente tem uma ferramenta, todo mundo tem hoje, na verdade, né, que é o Sistema de Informação Geográfica, né, as imagens de uhum, satélite. Hoje em dia, ainda tem gente, né, um pouco menos, tenta ser esperto, vai lá, desmata e acha que não vai ser descoberto porque está lá sim, atrás do morro que não se vê. Mas a cada mês a gente tem imagem de satélite que pega. uhum, Então, não tem como mentir mais, é, é. né? Não E tem você como se pega esconder. a própria evolução, né, da inteligência artificial. Eu digo isso porque é a minha tese de doutorado agora é justamente a aplicação da inteligência artificial na análise de processo de licenciamento. Sim, sim, Né? Ou seja, interessante. para facilitar essa análise preliminar, Sim, principalmente. isso. Não elimina o analista, pelo Sim, contrário, né? sim, Agora, coloca ele na posição de fazer aquilo que exige mais da inteligência dele, e não sim, ficar preenchendo coisa, né? Não sim. ficar tentando minerar informação em estudo ruim, né? Uhum, Porque você pega estudo aí sim, que a caracterização do empreendimento, quando vê, vem depois do diagnóstico sim, da área, sim, né? Vem sim, bagunçado, você sim, tentar entender ali o sim, que de fato atende o termo de referência, o que não atende, sim. né? Então, hoje eu vejo um pouco do futuro nessa linha, sabe? Assim, Aham, que isso vá facilitar a vida de quem está dentro do órgão ambiental, sim, para que verdade. possa ter mais tempo para fiscalizar, né? Sim, Para que possa reduzir custo, né? isso. Porque quanto Para que custa a possa hora de fazer um analista? planejamento, né? Porque Exato, a gente faz também a gestão ambiental, mas às vezes a gente não tem equipe ou tempo para isso. exato. Porque aí o licenciamento acaba roubando esse tempo, né? Uhum. Ô Felipe, para a gente encerrar aqui de vez, eu queria te pedir aí Sim. duas mensagens, né? Que Aham, mensagem tu daria aí aos consultores ambientais, né? Uma única mensagem, vamos partir do sim. pressuposto que o que tu falar aí, todo consultor ambiental aí que atua, né, no licenciamento ambiental brasileiro vai ouvir, né? E uma mensagem aos servidores dos órgãos ambientais, né? Se tu pudesse Tá. passar uma mensagem que todo servidor de todo órgão ambiental fosse É, ouvir, né? vamos tentar, Né? assim, O que que tu numa falaria, dica, né? né? Pode ser uma Aos para cons... cada, né? Ou uma Sim, que sim, abarque os dois, né? sim. Para os consultores, aquilo que a gente falou aqui, né? Qualidade da informação, objetividade no estudo e transparência, Legal. né? Eu acho que não adianta você fazer 300 páginas de estudo, descrever a história do município e não descrever o que interessa, Uhum. né? Vamos, Boa. resumidamente, seria isso, né? E aos servidores, obviamente, tem que saber as técnicas, saber a legislação, assim como o consultor também tem que saber, obviamente, tá? Mas tem que saber trabalhar em equipe, né? E assim, ó, uma coisa que eu vejo muito nos grupos que a gente participa, ó,
tudo bem, a gente tem que obedecer à legislação, mas a legislação ela não vai abarcar todas as situações possíveis do dia a dia. Então, Uhum, pô, você tem que ter um bom senso, às vezes. Tem que ter uhum, um jogo de cintura. Eu não estou dizendo aqui que é para você fazer um malabarismo para contornar a legislação, mas você entender muitas vezes o outro lado, uhum, né? A dificuldade do outro lado, seja do consultor, seja do analista, às vezes se ponha no lugar dele, né? uhum. E tenta entender. Porque, assim, Legal. nós, como servidor público, a gente não pode ser mais burocrata do que o próprio sistema. E eu acho que é isso que o público de fora quer, né? Uhum, Que a gente seja não um facilitador. A gente aí tem que ter sim. essa linha tênue aí, né? Mas mostrar que, olha, amigo, assim não vai dar. Se você fizer por esse caminho, a gente chega num denominador comum. E eu Uhum. acho que E aí isso, a ao legislação vai longo. atender, tecnicamente é Exatamente, viável. exatamente. Uhum. Isso a Legal. médio e longo prazo, o teu trabalho vai ser reconhecido e acho que todo mundo, mesmo sendo servidor público, ele quer que a sua função, a sua carreira seja reconhecida, né? Uhum, E às vezes a classe acaba não sendo reconhecida pelo excesso de nós uhum. que ele mesmo acaba gerando, entendeu? Uhum. Não, legal, legal tu tocar nesse assunto, porque de fato, né, senão entra um ciclo vicioso, né? Aí o Isso. licenciamento hoje tem fama de demorar, né? E a mensagem que isso dá ao verdadeiro infrator é o quê? Uhum. Se o licenciamento ambiental demora, não adianta eu entrar com licenciamento ambiental, vou fazer sem licença, e isso é muito pior, Isso, né? E se isso. demora mesmo, também não vão fiscalizar, porque se não É, sai nem a que eu estou pedindo, imagino que eu não isso. estou pedindo. Então, É, né, essa é a mensagem, né? E sim, quando se trabalha dentro dessa linha, né, eu acho que sim, as coisas tendem a fluir mais. Legal, Felipe, eu te exatamente. agradeço novamente o teu tempo ali, ó, Agradecemos aí. quase uma hora, acho que passou de uma hora de conversa aqui, cara, muito Não, não, mas legal. a conversa foi boa. É, muito legal. Acho que teria assunto para mais algumas horas aí, né? Quem sabe numa outra oportunidade, mas Claro, te claro. agradeço teu tempo aí dedicado, mesmo estando de Sim. férias, Não, né? Te não, tem problema. agradeço por estar aqui com a gente no dia de hoje, né? E espero que a tua mensagem, né, que a gente conversou aqui, ajude outros profissionais Sim, aí do sim, Brasil, né, sim, que atuam, que estão começando com licenciamento sim. agora, né, que estão começando a descobrir esse mundo, porque sem dúvida nenhuma é um mundo com muito campo e que precisa de Uhum, muita gente boa, né? Cada vez mais gente isso aí. boa vindo para o licenciamento. Muito Legal, legal, obrigado cara. aí, cara, Foi um prazer né? aí, estamos à disposição aí numa nova data aí, se for preciso, né? E a gente Legal. se coloca à disposição aí para tirar dúvida aí de todo mundo. Legal, Felipe. Boas Tá bom, férias aí Felipe? para ti. Para você que Obrigado, assistiu esse doutor. vídeo até agora, não se esqueça, né, de dar um joinha ali no canal, né, de seguir também e compartilhar esse vídeo com seus colegas que trabalham com licenciamento ambiental. Um grande abraço e até a próxima.